Senhor nosso Deus, te agradecemos por nos teres confiado esta obra e tens fortalecido as nossas mãos, Senhor. E agradecemos por todos, Senhor. Bom dia. Uma alegria estar convosco nessa manhã. E ao ouvir aqui as canções, e especialmente estava ali a meditar nessa canção que nós há pouco cantamos. Reconhecemos que Deus é tão bom. Lembrei-me com essa canção de Jesus quando chegou para ressuscitar Lázaro. Vocês lembram? Havia uma pedra enorme. E eu fiquei a pensar, por que Jesus não poderia ele mesmo remover a pedra? Creio que não seria difícil para Jesus. Ele poderia fazê-lo. Ele poderia remover aquela pedra. Quantos concordam comigo? Ele tem poder. Ele é o Senhor. Ele amava Lázaro de uma forma tão maravilhosa. Aquela casa em Betânia com aqueles irmãos, Marta, Maria e Lázaro, era uma casa muito especial para Jesus. Como essa casa, é uma casa de adoração, essa casa é muito especial para Jesus. Muito especial. Quero dizer-vos nessa manhã, esta casa é muito especial para Jesus. A tua vida é muito especial para Jesus. Ele ama-te, talvez de uma forma que tu ainda não compreendeste. Sabe como nós vamos compreender o quanto Jesus amava Lázaro e aquela casa, Marta e Maria, as suas irmãs? A Bíblia diz que ele chegou e quando ali ele está junto, então ele chorou. A parte humana do divino chorou. As suas lágrimas foram visíveis diante de todos. As pessoas viram e muitos começaram a dizer assim por aquela aldeia: vede quanto o amava. Porque agora podia se ver quanto Jesus amava a Lázaro, de tal forma que ele chorou. Eles eram amigos. Eu aprendi em toda a minha vida a dar um testemunho a respeito de Jesus, o amigo que nunca me decepcionou. Eu sim. Quantas vezes o tenho decepcionado, magoado, o tenho desiludido, mas ele permanece fiel, ele permanece meu amigo. E assim é com todos nós nessa manhã, ele permanece. E Marta e Maria, quando Jesus chegou, eu já estou a pregar, não sei se perceberam. Eu sempre quando vou a uma igreja, estou com os irmãos, eu fico sempre muito atento, porque nós, quando estamos a visitar, podemos pregar tantas palavras, porque estamos sempre a pregar. Mas eu sempre digo, Deus, ajuda-me a perceber aquilo que Tu queres falar. Não aquilo que eu posso falar, mas aquilo que o Senhor quer comunicar. Amém. Então estou aqui atento para perceber. Como amigo, talvez do ponto de vista de Marta e Maria, Jesus não fosse assim tão amigo. Porque o amigo deveria estar presente no momento da doença. Jesus foi comunicado com tempo hábil para estar com Lázaro antes dele morrer. Foram até Jesus e diz: está doente, está enfermo, está numa cama
aquele a quem tu amas. E quando a gente assim diz, o que estamos à espera? Que imediatamente a pessoa vá, corra para a beira daquele que está doente, sim ou não? Era expectável que assim Jesus o fizesse. Era expectável que Jesus fosse estar com aquela família. Tão imediatamente recebeu a notícia, tão imediatamente foi notificado. Mas o que fez Jesus, o amigo? Ele não foi. E até mesmo ele disse para o grupo dos discípulos que estavam com ele, ele disse assim: tenham calma, porque esta enfermidade na vida do Lázaro é para que o meu Pai seja glorificado. Ou seja, nesta situação, Deus será exaltado. E às vezes nós não compreendemos, às vezes nós não percebemos como Deus vai ser exaltado no meio de uma situação da vossa vida, da nossa vida, que as coisas estão difíceis. Aquele dia difícil da nossa vida, aquele momento circunstancial. Mas eu quero dizer-te uma coisa nessa manhã. Aquela família de Betânia, a casa de Marta, Maria e Lázaro, era uma igreja como esta, um local de adoração. Jesus sentia-se bem, e eu te quero dizer nessa manhã, Jesus sente-se muito bem nesse lugar, nessa casa. Eu espero que tu também te sintas bem, porque há uma graça e uma boa presença do Senhor aqui nesse lugar. Há um grande amor e um grande olhar dele para a vossa vida. E hoje pela manhã, ele quer envolver-vos de uma forma tão especial, que nós poderemos todos perceber que na verdade o amigo que nunca falha está entre nós, está nas nossas situações. Esses pensamentos que eu estou a falar convosco nessa manhã estão dentro do meu livro. Eu recentemente escrevi, depois de 3 anos e meio, a maturar, um livro que é Chamados para Adorar. E é um livro que não fala sobre música, mas sobre adoração. Ele fala sobre o ADN que todos nós aqui nesta sala temos, e que todas as pessoas que não são igreja, que estão ao nosso redor, eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: toda a gente que tu vês no teu trabalho, o teu patrão, os teus familiares, os teus parentes, os teus pais, sogros, não importa, qualquer pessoa no mundo, eles nasceram com um potencial para adorar a Deus. Só ainda não descobriram. Mas quando Jesus revelar-se a essas pessoas, a adoração vai surgir em força, assim como aconteceu conosco. Eu não era um adorador, tu não eras um adorador, tu não o servias, tu não o amavas, tu não tinhas a revelação. A mulher samaritana à beira do poço de Jacó, quantos lembram? Aquela mulher estava lá e até mesmo começou a falar com Jesus sobre a questão da adoração. Ela disse: os nossos papás adoravam lá no monte, tu dizes, os judeus dizem que é em Samaria, tu nem devia, que é em Jerusalém, o Senhor nem devia estar a falar para mim, porque eu sou samaritana, tu és judeu. Ela não tinha revelação e entendimento. Ela tinha uma verdade, assim como todos nós temos uma verdade. Tu tens uma verdade, mas eu te quero dizer uma coisa: Jesus tem uma verdade mais excelente para a vossa vida. Jesus é a verdade mais profunda. Jesus não é um conceito da verdade, a verdade não é um conceito, a verdade não é um conjunto de explanações acerca de um determinado tema com alguém que tem muita propriedade, não. A verdade é uma pessoa, chama-se Jesus. E aquela mulher foi confrontada com a verdade em pessoa, que materializou-se diante dela. A verdade nos alcançou. A verdade é maravilhosa. A verdade, ela é a própria expressão do amor de Deus. Jesus, ele é a compilação das ideias de Deus que se fizeram carne e habitaram entre nós. A verdade é maravilhosa. É impossível nós não nos apaixonarmos pela verdade. Aonde a verdade chega, aonde a verdade está, a mentira sente-se mal e ela tem que sair imediatamente, não é assim? Porque a mentira, ela é um espírito usurpador da verdade. Ela quer usurpar a verdade. Foi Satanás que em Mateus capítulo 4, foi até Jesus no deserto e disse para Jesus, ouça aquilo que Satanás vai dizer a Jesus, no deserto em Mateus capítulo 4.
depois que Jesus havia passado por uma tríplice experiência. Qual foi a experiência, pastor, que Jesus passou no final de Mateus, capítulo 3, tu vais ler, que ele dirigiu-se ao Jordão e foi batizado por quem? João Batista. Então ele foi batizado nas águas. Quantos aqui já foram batizados nas águas? Posso ver as tuas mãos assim no ar? Que experiência maravilhosa. Se tu ainda não fosse, conversa com os líderes e procura perceber e conhecer mais acerca de Jesus. O próprio Jesus foi a João e foi batizado nas águas. Que grande momento. Segunda coisa, depois que Jesus é batizado, a voz de Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, fala dos céus e diz assim: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Sabes o que é comprazo? Ter prazer, ou seja, Deus está a dizer que tem prazer no Filho e o Filho tem prazer no Pai. É assim que Deus quer a igreja. Uma igreja que está aqui nessa manhã não é uma imposição para nós. Eu estava cheio de expectativa para vir para cá e depois a caminho percebi que já não tinha nas mensagens do meu WhatsApp a morada da igreja. Eu me mandei um áudio ao Pedro. Depois, quando cheguei aqui, vi que o Pedro disse: eu não consegui ouvir. E eu descobri a morada, mas há uma expectativa no meu coração. Essa manhã, por 6h59 da manhã, eu estava acordado e estava ali a orar e dizer: Deus, que bom estar com a igreja lá. E depois eu tenho culto também lá na igreja que eu pastorei em Espinho. É tão bom, a igreja é algo maravilhoso. Ninguém pode parar a igreja do Senhor, ninguém pode parar a vossa vida, ninguém pode impedir a tua história, porque, como nós cantamos hoje, a tua história está nas mãos de Deus. Deus habita na história daqueles que habitam na história de Deus. Eu tenho tantos pensamentos aqui abençoadores nesse livro. Eu estou a falar contigo hoje nessa manhã porque todos esses pensamentos estão escritos aqui ao final de 3 anos e meio. O livro fala sobre o ADN da adoração. Sabes, a essência da nossa vida. A música pode servir à adoração, mas a adoração não serve à música. Nós precisamos perceber que a adoração, ela é intimidade crescente. A adoração, ela não é uma fórmula. A adoração, ela é a nossa construção. Vá comigo até o jardim. Deus pegou o homem, um boneco, fez com as suas mãos de barro, formou. Tu foste formado pela mão de Deus. Amém? Sabias disso? Tu foste formado pela mão de Deus. Nós estamos aí a ver essa crise, infelizmente, daquele ator, não é? Angelo, sim, só falar bem? Ok. É triste, porque é uma pessoa que estava a tentar adulterar o seu corpo, a fazer isso e aquilo, para aparentar alguma coisa, para trazer para fora uma outra forma, uma outra aparência. Talvez dentro dele, não sei, eu estou a dizer, talvez dentro dele um vazio, um sentimento tipo: eu preciso expressar de outra forma, eu preciso que as pessoas me leiam de uma outra forma, eu preciso agradar mais as pessoas. Deixa-me dizer-te uma coisa nessa manhã: tu és uma obra de Deus. Deus pôs as mãos em ti. Deus ama-te. Nós estamos a viver num mundo que hoje, jovens... Ontem recebi uma notícia de Lisboa, de um pastor da nossa rede, e ele a dizer: orem por favor, nós temos um miúdo de 18 anos da nossa igreja, que uma família linda da nossa igreja que serve, de repente descobriram o miúdo, tentou matar-se, está em estado gravíssimo no hospital. 18 anos, e um miúdo que estava lá também, e eles dizem: não sabemos explicar como ele fez uma tentativa contra a sua própria vida. Nós precisamos perceber que Deus ama-nos profundamente. Ele pegou Adão no jardim do Éden, com as suas mãos ele formou o Adão, ele fez aquela estrutura, assim como ele fez a tua vida, assim como ele fez a nossa vida. Sabes, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Sonda-me. Quando o salmista escreveu sobre sonda-me, ele não tinha a noção do que é a sonda na medicina hoje. Ele não tinha o vislumbre. Sabes, não sei se alguém aqui já fez um exame com a sonda. A sonda hoje faz... A sonda tem 3 aspectos. Eu estou a fazer um paralelo agora da sonda
do texto, quando o salmista diz: sonda-me, ó Deus. E agora, num momento em que nós, no mundo atual, temos conhecimento da sonda, e que a medicina, através da sonda, descobriu coisas fantásticas. Primeiro aspecto da sonda é que a sonda tem a capacidade de ir aonde ninguém mais foi. Quando tu faz uma endoscopia, um exame, sabes o que acontece? Os médicos estão a ver, está a passar no ecrã aquilo que ninguém mais vê e nem tu sabes. Então a sonda tem capacidade de ir em lugares inexplorados, aonde ninguém lá chegou. A sonda faz isso. O primeiro aspecto da sonda é perscrutar os sítios, os lugares da nossa vida, do nosso coração, do nosso espírito, do mais profundo, aonde ninguém lá chegou e muitas vezes nem nós sabemos. Segundo aspecto da sonda é que a sonda, quando também hoje a medicina introduz a sonda, também a sonda pode extirpar, a sonda pode extrair fluidos, ou então infecções e coisas que não devem ficar. Então a sonda começa a ter agora, além de um aspecto de navegação, além de um aspecto de sondar os sítios mais profundos e inexplorados, também uma capacidade de extrair aquilo que não quer ficar. E assim o nosso Deus, quando sonda-nos, Ele também consegue chegar a sítios inabitados, sítios aonde ninguém chegou, e Ele consegue remover lá do fundo aquilo que não deve ficar na nossa vida, que não é saudável. Terceiro aspecto da sonda é que descobriu-se que através da sonda pode-se também administrar fármaco. É possível hoje, através da sonda, num terceiro aspecto, os médicos conseguem fazer pequenas e micro cirurgias e outras cirurgias até mesmo, quando chegam lá e conseguem colocar medicação, conseguem lá ministrar aonde ninguém poderia chegar. Sabes, então, com esses três aspectos, exploração, navegação, chegar no lugar mais escondido. A Bíblia diz assim, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e apta para discernir. Ela consegue discernir no íntimo da nossa vida, juntas e medulas, pensamentos. O que tu estás a pensar agora? Talvez tu olhe para o irmão do lado e diga: será que ele está a pensar? Pois Deus já o sabe. Hã? Ainda a palavra não te chegou à boca e Deus já conhece. Portanto, a tua vida não é um acontecimento do acaso, a tua vida é intencional. Deus formou-te com as suas mãos. Deus gerou a tua vida. O amor de Deus foi revelado. Nesse aspecto da sonda, o salmista coloca essas palavras. Então, quando a gente volta ao Gênesis, Deus está a formar Adão com as suas mãos, mas não ficou por aí. Porque quando Adão está diante dele, aquele homem feito de barro, do pó da terra, Deus olhou e agora Ele vai soprar do fôlego nas narinas do Adão. Ele sopra do fôlego de vida. Ele traz vida ao Adão, a uma substância informe. Sabes o que Deus fez quando Ele sopra nas narinas? Ele sopra dois elementos que eu descobri e eu escrevo aqui, são muito importantes para que a gente se expresse em adoração. Eu não entendia, sinceramente. Por isso eu estou a dizer, o livro não fala sobre adoração, sobre música. Não, o livro tem muitos pensamentos estruturais, de revelação de 3 anos e meio, de coisas que Deus foi me entregando. Sabe, deixa eu me dizer uma coisa. Quando Deus sopra, João capítulo 4, quando Jesus está com a mulher samaritana, ele diz assim: a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. 2 aspectos. Sabes o que Deus está a soprar nas narinas de Adão, lá no início, quando ele traz o fôlego? Ele está a soprar 2 elementos. Ele está a soprar o espírito de vida e a verdade que compõe o homem. Na origem, o nosso papá, Adão, foi gerado em espírito e em verdade. Adão não foi um clone, não foi uma mentira, Adão não foi uma manipulação, Adão foi resultado do espírito e da verdade. Sabes, a adoração de Adão não estava corrompida.
A adoração de Adão era genuína, ele expressava-se com uma adoração naturalmente. Adão não precisou ser matriculado num seminário de adoração, Adão não precisou ir a uma grande conferência, Adão não precisou passar por muito material didático, não, porque adorar para Adão era a expressão da sua vida diariamente. Quantos estão a entender isso nessa manhã? Adoração é uma essência, corre nas vossas veias. Mas, diz a Bíblia, que apareceu no jardim do Éden a serpente. Eu tenho um pensamento aqui, que está escrito, que diz assim: não se pode ser ingênuo quando uma serpente anda por perto. É verdade ou não é verdade? Porque quando uma serpente anda por perto... Eu tenho um capítulo inteiro aqui que fala assim, processos versus eventos. Porque a vida cristã, ela é um processo, ela não é um evento. Quem pensa que a vida cristã é um evento, enganou-se. Um evento é evento. Se um evento for resultado de um processo, e estiver inserido dentro de um processo, ele é salutar. Mas, sabe de uma coisa? Quando Adão e Eva, criados por Deus, feitos por Deus, estavam ali no jardim, Deus criou a Eva e entregou o Adão, não é? Então, quando eles estavam ali a viver aquele tempo de comunhão, de adoração, diz que todos os dias o Senhor vinha passear com Adão e Eva, e Adão passeava com Eva, e Adão e Eva passeavam com Deus, e Deus passeava com eles, e ali eles estavam, havia comunhão, havia troca relacional. A adoração dá-se dentro de uma relação. Mas a serpente apareceu a Eva, e então agora a serpente veio para causar um evento no meio do processo. Vocês lembram? A serpente foi até Eva e disse assim, quem é que começou a conversa? Eva, a serpente não, a serpente disse, olá, dona Eva, muito bom dia, como está a senhora? Eu? Estou bem, estou aqui a adorar ao meu Deus, o meu marido, nossa casa, a cuidar de todas as coisas. E a serpente disse, ouve, eu estava aqui ouvindo uma conversa, como é que Deus disse a respeito da árvore e das coisas aqui? E a Eva disse assim, olha, ele disse que a gente pode comer de tudo. Tudo. Porém, daquela árvore que está ali não, porque o dia que a gente comer, nós morreremos. Ele disse-nos. E a serpente disse assim, esse Senhor, ele nunca fala todas as coisas. Não, olha, anda cá, eu te quero dizer exatamente. Sabe por que ele não quer que vocês comam? Porque o dia que vocês comerem, vocês vão ser como ele, vocês vão ter todo o conhecimento. E a Eva disse assim ao Adão, Adão, sabe o que a serpente disse? Que a gente pode ser como ele? A serpente disse que a gente pode ter um conhecimento expandido além do que a gente tem. Então comeu e deu a Adão. Então eu tenho um pensamento que eu escrevi que diz assim, nós igreja, tu como indivíduo, tens que perceber uma coisa na tua vida. O reino de Deus é processual, a igreja é processual. Para a igreja hoje aqui em Águas Santas, para a igreja em Portugal, para a igreja na Europa, para a igreja no mundo, para a igreja nas nações, serem resultado do reino verdadeiro de Deus, e para que muita gente seja alcançada, como muitos que aqui estão e muitos outros que ainda virão, estão a viver um processo. Mas Satanás apareceu no jardim para fazer um evento. Então é assim, eu tenho um pensamento que está escrito assim, para cada processo de Deus, Satanás criou um evento, que é para iludir o homem, que é para tirar o homem do caminho, da jornada, para tirar o homem dos pensamentos, do processo salutar que Deus tem. A adoração, ela é um processo. A tua vida, ela é um processo. Por isso eu te quero dar um conselho nessa manhã, se queres aceitar. Não saias do processo. Cuidado com os eventos que te querem iludir, que te querem levar para outra direção. Deus está a falar conosco nessa manhã, porque Ele fala tão suavemente ao nosso coração, pela Sua palavra.
Não saias do processo. Sabes de uma coisa? Olha para mim. Os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, digo eu, certamente um dia disseram: mamãe, papá, conta-nos como era aquele jardim. Porque os miúdos não viveram no jardim. Eles viveram na sombra do jardim. Porque os seus papás envolveram-se num processo, num evento que os tirou do processo. A melhor coisa para nós, igreja, é permanecermos no processo da graça de Deus, da presença de Deus, da fidelidade, da adoração, dos laços que edificam, que constroem, da nossa igreja, da nossa casa, onde nós podemos perceber: há um lugar onde eu posso servir, onde eu posso amar, onde eu posso ser animado, onde eu posso ser fortalecido, aonde há uma palavra dos céus para a minha vida. Sabes por quê? Porque Deus quer que nós continuemos num processo salutar, num processo verdadeiro, aonde a sua mão sempre vai sustentar-nos. Sabe o que eu te quero dizer nessa manhã? O Senhor é o vosso pastor, e porque Ele é, nada vos vai faltar. Nada. E nada? O que é nada, pastor? Nada. Estás ansioso nessa manhã? Entrasse nesse sítio com alguma ansiedade, preocupação excessiva. Pastor, amanhã, segunda-feira, eu tenho tantas situações. Eu te quero dizer uma coisa: eu também as tenho. Eu vi agora minhas duas filhas irem embora lá outra vez. A minha filha mais nova, a Carol, fez 19 anos, voltou para os Estados Unidos, está novamente na escola de ministério a estudar lá em Redding, na Califórnia. É um grande desafio. Um grande desafio. Financeiramente para nós, financeiramente para mim, tantos desafios. A minha outra filha está na universidade no Chipre, ganhou uma bolsa, está lá a estudar. Se tu me perguntares como é, eu não sei dizer. Eu sei que a cada dia Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Eu sei que a cada dia Deus está a suprir. Sabe o que diz a Bíblia? Ele suprirá tudo aquilo que te faltar. Ele suprirá, porque Ele é Deus. Dentro de um processo, nós permanecemos. É tão maravilhoso ver-vos nessa manhã, ver a igreja, ver a graça de Deus, estarmos aqui, ouvir os acordes, ouvir esse som. Sabemos que não é a música que sustenta as nossas vidas, mas é o espírito da adoração por trás da música, é o espírito da verdade. Quando a mulher samaritana, lá em João, estava a falar com Jesus, ele disse: a hora vem que os verdadeiros adoradores tal. Jesus disse: vai e chama o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: pois bem, porque 5 já tivesse, e esse que tu tens agora não é teu marido. E ela disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Por quê? Porque a verdade foi revelada. A verdade foi dita. Quantas vezes nós nos agarramos numa verdade e que nós achamos que ela é suficiente para sustentar a nossa vida? Pois eu te quero dizer, a única verdade que é suficiente para sustentar a vossa vida chama-se Jesus. Para todos os homens. A partir dele, tudo é estabelecido da nossa vida. Ele é a pedra angular, ele é a base, ele é a coluna. Sobre ele tu podes construir a tua vida. Sobre ele tu podes construir a tua casa. Os jovens que aqui estão, as nossas crianças que estão no nosso meio, o futuro da igreja em Portugal é glorioso, é maravilhoso. O futuro dessa igreja é glorioso, é maravilhoso. O último capítulo da igreja na face da terra já foi escrito. Querem saber qual é o último capítulo? Muita gente tem más notícias sobre a igreja. Muita gente diz: o mundo muçulmano, porque não sei o que e tal, porque a igreja está diminuindo e tal. A igreja não está diminuindo, a igreja está a crescer. Em maio eu estava no Egito. Eu vi coisas poderosas de Deus. Só nos últimos 7 anos, 4 milhões de muçulmanos converteram-se a Jesus dentro do Egito. Dentro. Eu vi visivelmente, nós tínhamos que desligar os telemóveis, nem sequer podíamos só pôr no modo offline, nós tínhamos que desligar os telemóveis para ouvir os testemunhos. Tem gente dando a sua vida, tem gente realmente pagando o preço pelo Evangelho, tem famílias, tem gente, tem pastores dando a sua vida. Tem líderes, tem famílias inteiras. Mas sabe uma coisa? Não se pode matar a igreja. Cada vez que um mártir entrega a sua vida, mais a igreja cresce. Mais a obra de Deus se expande, porque o amor... Eu lembro, não sei se alguém leu aqui há muito tempo atrás os testemunhos do Nick Cruz. Havia um livro que era Cruz e o Punhal. Alguém leu?
não é? Foge, Nick, Foge, ou outro livro. Uma vez, o pastor David Wilkerson chegou diante do Nick Cruz, e o Nick Cruz era líder da tribo dos Mau-Maus. Eu li muito aqueles livros e acompanhei. Ele era um mau-mauzão, não é? O líder de tudo, e a tribo dos Mau-Maus, aqueles rapazes revoltados, e ele usava uma navalha. E o pastor David Wilkerson, depois de pregar numa cruzada, foi até ele e disse: Nick, Deus ama-te. Sabe o que o Nick disse para ele? Se o pregador continuar a dizer que Deus ama-me, eu vou cortá-lo todo e vou lançar os seus pedaços no meio da rua. Sabe o que David Wilkerson disse para ele? Tu até podes fazê-lo. Tu podes cortar-me todo aos pedaços e jogar-me no meio da rua. Mas cada pedaço meu vai continuar a dizer-te: Deus ama-te. Quem é que pode com uma mensagem dessa, irmãos? Quem é que resiste a uma mensagem do amor de Deus? É a mensagem. Essa igreja tem a mensagem mais maravilhosa do mundo. Hã? Enquanto o mundo tem o medo, tem todas as coisas, nós temos o Senhor Jesus, a mensagem mais poderosa e maravilhosa. Quando ele disse para a mulher: vai e chama o teu marido, ela disse: eu não tenho. Ele disse: não tens, porque 5 já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Então ela disse: vejo que és profeta. E nesse momento começam a falar sobre adoração. Nossos pais adoraram no monte e tal. E ele disse: vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em todo lugar, em espírito e em verdade. Há um processo de Deus para a vida de cada um de vós nessa manhã. Tu estás num processo. Não saias do processo, permanece no processo, porque Deus vai fazer coisas grandes. Ele tem coisas grandes preparadas para as vossas vidas. Ele tem um cuidado, Ele tem todas as coisas. Volta comigo, aonde que eu comecei? Volta. Quando Jesus chega na aldeia de Marta e Maria, toda a aldeia está reunida. Um funeral, gente nas montanhas, gente à beira da gruta, a pedra enorme colocada lá dentro. Já fazem 4 dias que o Lázaro está sepultado. Quando Jesus chegou, as 2 irmãs correram para ele, a Marta e a Maria, e disseram a mesma frase: se tu estiveras aqui, o nosso irmão não teria morrido. Sabes o que elas estão a dizer? Eu acho fantástico aquilo que elas estão a dizer. Analisemos juntos nessa manhã. É profundo aquilo que elas estão a dizer. Tanto a Marta como a Maria. A Maria, quando falou, já jogou-se aos seus pés, porque a Maria jogava aos seus pés de Jesus. Quando se lembram disso? Diz uma vez que Jesus entrou na aldeia de Betânia, e quando ele lá chegou, a Marta foi fazer bolinho, a Marta foi fazer arroz de pato, que eu gosto tanto de arroz de pato. Quantos aqui gostam de arroz de pato? Ó, irmãos, eu não sei porque eu gosto tanto de arroz de pato. É uma coisa... Uau! Uma vez eu, de tanto falar de arroz de pato na igreja, arroz de pato, arroz de pato, arroz de pato, arroz de pato, eu prego, às vezes uso o exemplo do arroz de pato. Num pequeno almoço na igreja, às 9 horas da manhã, depois da oração de domingo, uma irmã chegou com uma travessa assim de arroz de pato, pôs à minha frente e disse: pastor, eu quero ver o senhor comer arroz de pato agora. Eram 9 horas da manhã. Sabes o que eu fiz? Eu disse: por favor, um garfo. Um garfo. Mandaram vir um garfo e eu assim sentei, mas comi com gosto, não estava obrigado. Com alegria. E ainda a pensar assim, aquilo era tão grande que eu pensei: ainda vou comer aqui e levo para casa para almoçar. E foi verdade, aquele dia foi arroz de pato até a noite. A Marta foi fazer bolinho, foi fazer arroz de pato, foi fazer pataniscas, foi fazer bolinhos de bacalhau, foi fazer isso, foi fazer aquilo, tal, uma dourada. Tem gente que já está cheia de fome. A Maria quedou-se aos pés de Jesus. Ela ajoelhou-se aos pés de Jesus. Deixa-me dizer-vos uma coisa nessa manhã, podemos aprender um bocadinho com isso. Eu tenho um capítulo que está escrito aqui dentro, que tem vários desses pensamentos. Há um segredo entre o estar e o fazer. A maioria das pessoas querem fazer coisas, mas esquecem da importância do estar. É muito importante estar. Porque muitas vezes nós queremos fazer coisas e estamos tão desesperados por fazer coisas que esquecemos de estar. Fazer pode ser bom, mas há um segredo no estar. Porque fazer é consequência do estar. Eu trabalho aqui
comunidade dos pastores, ando junto com muitos pastores há muitos anos, a aprender com os pastores, com os líderes, fazemos algumas ações. Hoje sou presidente da CPN, que é a Comunhão de Pastores do Norte de Portugal, com os meus colegas, os pastores, e já há muitos anos andando com os colegas, com os pastores. Há um segredo no estar. Aquilo que a gente pode fazer é consequência. A igreja é poderosa quando ela está junto, reunida. Sabias disso? A igreja é poderosa. No domingo passado, nós temos uma família da igreja, que a miudinha, a Sofia tem um ano e um bocadinho, assim, 1 ano e 3 meses, ela nasceu, ela não vê, a miúda não vê. É linda, linda, linda. Eu mostro-vos a foto e vocês apaixonam. A miudinha é linda. Uma família que está lá na nossa igreja. E ela não vê, ela tem os olhinhos assim, ela ouve tudo. A menina tem fé. A gente ora por ela, pedindo a Deus que a possa fortalecer, curar e tal. E ela, pequenina, a mãe dela disse assim: pastor, o senhor já notou que cada vez que a gente ora, quando se vai orar pela Sofia e tal, ela agarra a mão da gente e põe nos nossos olhos? E eu não tinha percebido. Estava na casa deles a visitar e a orar com a família, e de repente no domingo a seguir, eles estavam lá e eu chamei a família para orar, porque a mãe foi para os Estados Unidos, está agora em Miami, para um tratamento com um médico especialista, porque em Portugal os médicos disseram que não há hipótese. Foi para Coimbra, foi para cá, foi para lá, os outros médicos, não há hipótese, não há nada a fazer, mas nós estamos cheios de fé que Deus pode operar na sua vida. Então descobriu lá, a mamãe descobriu um médico em Miami, e eles estão agora, a mãe está nos Estados Unidos, o pai ficou aqui com os 2 miudinhos, e a mãe foi para lá. E nós com a igreja estamos a orar, a apoiar. Eu consegui lá uma família que está a dar apoio, ela até ficou lá na casa que eu conheço em Miami, e outras relações que a gente tem, Deus nos tem ajudado, tudo da igreja. A igreja é poderosa. Com a igreja tu nunca está sozinho, sabias disso? A solidão não te pode alcançar, porque a igreja é poderosa, essa casa é maravilhosa, ela sempre nos conecta. Há tantas coisas de Deus. Deus levanta irmãos da igreja, Deus levanta famílias, Deus levanta outra mãe, Deus levanta outro pai, Deus levanta filhos. É uma coisa maravilhosa, a igreja é algo maravilhoso, ninguém pode parar a igreja, porque a igreja é um plano de Deus. Então, nós, a falar com ela, a orar, quando eu estava no domingo a orar, eu pus a mão assim nas costas da mãe, e quando eu pus a mão nas costas da mãe, a miúda que estava de frente para trás assim, no colo da mãe, quando eu pus a mão nas costas da mãe, a miudinha assim parada, ela pega a minha mão com a mãozinha dela assim, e puxou e pôs em cima dos seus olhos. E eu fiquei assim quebrantado, eu disse: que grande fé está no coraçãozinho dessa miúda. Ela puxa a mãozinha, a mão da gente, e põe sobre os olhos e fica assim. Eu estava a dizer com esse testemunho que então essa família foi para lá e eles estão, mas eu estava a falar da igreja, da graça do processo da igreja. O pai, a mãe já está lá 1 mês com a filha pequena, e agora fizeram uma consulta depois do médico com um especialista da córnea, e os médicos confrontaram, e antes queriam colocar umas lentes, mas chegaram à conclusão que é possível fazer uma cirurgia. Se ela tiver o nível do glaucoma controlado, é possível então fazer uma cirurgia. Não fizeram essa semana por causa do furacão que houve, não é? Quem acompanhou as notícias, e tudo foi suspenso, mas vamos fazer a marcação. Mas o pai estava muito desanimado. Cheguei na igreja domingo pela manhã e ele estava com um filho assim, e quando eu entro na igreja ele estava ali parado, e eu dei um abraço. Quando eu abracei, ele começou a chorar, aquilo era baba e ranha, ele chorava e soluçava. Então eu abracei, levei lá para frente, chamei toda a igreja, as pessoas, e nós o cercamos e oramos com ele, e pedimos a graça de Deus, dizemos: Deus, ajuda essa família, Senhor, nós queremos fortalecer e tal. Liguei essa semana, quarta-feira, ele fazia anos, e eu liguei e disse: Igor, como é que tu estás? E ele disse: pastor, depois de domingo, eu chorei tanto, eu pareço novo, pareço outra pessoa, eu nem sei lhe explicar como é que eu estou muito mais fortalecido para enfrentar esse momento. A igreja não é maravilhosa, irmãos? Sim ou não? Não é um processo de Deus? Lá, que eu quero encerrar. Quando nós temos Jesus a chegar na aldeia de Betânia, a Marta e a Maria estão a dizer: se tu estiveras aqui, o nosso irmão não teria morrido. Mas eu acho fantástico isso que elas dizem. Sabes o que ela está a dizer? Analisemos. Elas estão a dizer assim: eu entendo que elas estão a dizer: a causa
A causa da doença do nosso irmão foi a enfermidade. A causa da doença do nosso irmão foi a enfermidade. Mas o fato dele morrer foi a tua ausência. Porque se tu estiveras aqui, o nosso irmão não tinha morrido. Então vai e pensa comigo. O que elas estão a dizer? Sabes o que essas senhoras estão a dizer? Jesus, quando tu estás conosco, nós sentimos-nos tão seguros. Quando o Senhor está presente, nós sentimos-nos tão confortadas. O medo ao nosso redor se vai. Nós temos segurança. E como tu és vida, a morte não poderia tocar o nosso irmão. Como se entendem assim? Elas estão, se tu estiveras, ele não teria morrido. Sabe o que elas estão a dizer? Porque tu és vida. E é isso que Jesus é. Sabe o que Jesus disse certa vez? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está em mim, ainda que esteja morto, ele é a ressurreição e a vida. Então veja o que vai acontecer por causa dessa música que estavam a cantar aqui, dessa remove a minha pedra. Pensa comigo, muitas vezes na nossa vida nós estamos à espera que Jesus venha remover a pedra. Não é verdade? A gente diz assim, Deus, às vezes na nossa fé nós começamos assim, Deus, o Senhor vai fazer até terça-feira às 10 horas da manhã. Se o Senhor não fizer, eu não sou mais teu amigo. A gente às vezes não diz, mas a gente pensa. Nós colocamos prazos. Às vezes a nossa fé desanima porque a gente colocou prazo. E agora a Marta e a Maria estão com o irmão sepultado. E Jesus chega, ele vai, e quando ele chega lá, diz, onde que ele está? Ali. E ele vai até lá. E ele diz uma coisa fantástica, ele diz, removam a pedra. Tirem a pedra. Essa é a parte humana. Se nós queremos continuar no processo de Deus, se nós queremos continuar com expectativa alta acerca do reino de Deus, quando nós estávamos a cantar aqui, aquele coro, remove minha pedra, não é isso? Eu pude perceber, algumas pessoas estavam assim, a cantar com uma fé, se não todos, a cantar com uma fé, e começou a nos envolver, porque é uma verdade. Imagina Jesus a dizer assim, Marta, tirem a pedra. A Marta chegou e disse assim, Senhor, não manda fazer isso, porque cheira mal. Não foi ou não foi o que a Marta disse? Cheira mal. Sabe o que nós fazemos muitas vezes? Nós cremos, mas não o suficiente. Vocês lembram de uma coisa, irmãos? A Bíblia conta que Pedro estava preso. E toda a igreja começou a orar pelo Pedro. Toda a igreja reunida numa casa começaram, ó Deus, nós cremos que Tu és poderoso para tirar o Pedro da prisão. Ó Deus, liberta o nosso irmão Pedro da prisão. Ó Senhor, move os alicerces da prisão. Ó Senhor, que o Pedro seja liberto, o Pedro seja liberto. Eles estavam a orar, bateram na porta. Alguém foi lá e disse, quem é? O Pedro, que Deus havia tirado da prisão pela oração da igreja. O Pedro disse assim, sou eu, Pedro. Quem ouviu voltou e disse assim, gente, está um homem a bater na porta e disse que é o Pedro. Sabe o que a igreja disse? Não pode ser, o Pedro está preso. É verdade, os mesmos que estavam a orar disseram assim, não pode ser. Não, mas ele está dizendo que é o Pedro. Não pode ser, como é que o Pedro vai estar aqui a bater na porta se ele está preso? Mas eles não estavam a orar para o Pedro sair da cadeia? Sim ou não? Sim. Olha, pense em uma coisa comigo. Quantas vezes tu estás a orar, tu vens à igreja, mas depois tu não crês que realmente Deus vai fazer? Deus tem que mover a nossa fé. Porque nós estamos a pedir coisas que nem nós queremos mais. Nós perdemos a expectativa da verdadeira palavra, que é a palavra verdadeira. Jesus disse assim, Marta, tirem a pedra. Marta disse, não Senhor, não mexe nisso. Não mexe nisso porque cheira mal. Sabes o que cheira mal muitas vezes, igreja? A nossa incredulidade. Porque o reino de Deus, ele move-se por fé. Tu movimentas-te por fé. Quantos aqui já sentiram medo?
Eu fecho os olhos. Quantos? Levanta a mão os corajosos aqui, quantos já sentiram medo? E quantos já sentiram fé? Que sentiram fé na sua vida? Deixa me ver. Olha, tem gente de fé, glória a Deus. Agora, veja uma coisa que eu te quero dizer nessa manhã. Está escrito aqui, tá bem? Depois tu pode ler tudo se tu adquirires o livro no final. Pode ser, Pedro? Está escrito aqui. O medo e a fé têm uma coisa em comum, sabias? Os dois, ambos, o medo e a fé, creem naquilo que não estão a ver. Tanto o medo como a fé. Então vá. Eu fiz uma decisão. Eu prefiro andar por fé e não pelo medo. Andar, porque a gente sente medo muitas vezes. Lembram-se comigo? Jesus estava a orar no monte. Os discípulos entraram no barco e Jesus disse assim: entrem no barco e passem para outra margem e eu vou ter convosco. O que Jesus disse? Entrem no barco e eu vou ter convosco. Entretanto, no meio do mar, eu estive lá no mar da Galileia. Aquilo é calmo, calmíssimo. É calmo, calmíssimo. Até que os ventos, a temperatura da água, os ventos que vêm do Vale de Golã, das montanhas, aquilo de uma hora para outra movimenta o cenário tudo e as ondas levantam num mar calmíssimo. Era naquele momento da noite, eles estavam ali e de repente, sabes o que vai acontecer? É que quando eles estão lá, Jesus percebe que eles estão em apuros, uma tempestade pegou-os. E Jesus vem caminhando e quando chega ali, não estava um barco, não estava polícia marítima, não estava ninguém numa mota d'água, não tinha um miúdo numa prancha ali a fazer surf que nem lá em Espinho na praia, eles estão o dia todo, não tinha ninguém. O que Jesus fez? Continuou a caminhar. Terminou a areia e ele começou a caminhar. E entrou, como por esse tapete, no meio do mar. Quando ele vem a caminhar, os discípulos todos, quem, pastor? Os discípulos, começaram a gritar: é um fantasma! Um gritou e disse para o outro assim: é um fantasma. O outro disse assim: é um fantasma. Passa adiante isso aí. Quem é que já brincou aquela brincadeira das crianças? Que a gente diz assim: Deus é bom. Quando chega lá no fundo, não sei o que vai sair. É outra palavra, é outra frase. O medo começou a tomar conta. Eles começaram a se desesperar. E todos gritavam: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Aí o Pedro disse: stop! Tem Pedros aqui na igreja, além do Pedro? Que eu conheço. O Pedro, aquela gente destemida. O Pedro era intenso em tudo que ele fazia, irmãos. Eu gosto do Pedro, porque o Pedro era intenso em tudo. O Pedro, ele amava Jesus. O Pedro, ele cortava a orelha das pessoas. Não saia aí a cortar a orelha de ninguém. Mas lembra? O Pedro, até na hora de negar Jesus, ele era intenso. Se era para negar, era logo 3 vezes. Ele não negou uma vez só, era 3 para o assunto ficar resolvido. O Pedro era intenso, mas era um líder apaixonado. O Pedro diz assim: se és tu, Jesus, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E a Bíblia diz que Pedro saiu do barco e foi ter com Jesus por sobre as águas, porque Jesus disse: vem. E é isso que ele está dizendo à igreja nessa manhã: vem, sai do barco, caminha com ele por sobre as águas e vai na direção de Jesus. Não tenhas medo. Olha, deixa eu me dizer uma coisa: o medo pode trazer o pânico, e o pânico pode materializar fantasmas. Eu te quero perguntar uma coisa nessa manhã: Jesus é algum fantasma? Não. Ele é o Filho de Deus, encarnado entre nós. Ele é o verbo é. Eu começo meu livro a escrever sobre o verbo é. Porque é um verbo. Um verbo intransitivo direto, é a flexão do verbo ser. Eu sou, tu és. Aquilo que eu sou pode mudar. Aquilo que tu és pode mudar, mas aquilo que ele é jamais muda. Ele é por isso que o Salmo 23 diz: ele é o meu pastor, e cada vez que ele é o vosso pastor, nada vos vai faltar. Nada vos vai faltar. Então nessa manhã quero deixar essa palavra no vosso coração e terminar dizendo: Jesus tinha realmente autoridade naquela situação. A Marta diz, Jesus diz:
Pode tirar a pedra. Eu vou crer contigo e nós vamos ver a mão de Deus e a glória de Deus nessa situação. Sabe o que eu disse para essa esposa e para esse rapaz? Eu disse, vamos crer que Deus vai operar e que a mão de Deus vai suprir todas as coisas. Aqui ou lá em Miami é uma situação difícil, o tratamento é caríssimo, mas sabe o que o médico disse? Nós vamos procurar uma associação para fazermos essa cirurgia e tu não vais ter custo nenhum. Acreditas? E essa mãe disse, pastor, o que eu faço? Eu disse, vai, nós estamos contigo, te vamos apoiar, estamos a fazer um movimento agora, não desanimes. E eu abraço o marido dela e digo, não desanimes, porque o Senhor Deus é Deus que nos surpreende e Ele pode todas as coisas. Amém? Amém. Animemos-nos uns aos outros, porque isso é um processo de Deus. Essa é a igreja poderosa. O último capítulo da Bíblia eu vos disse que já está escrito. Sabe o que diz no último capítulo do Apocalipse? Que virão pessoas de todas as tribos, povos, línguas, raças e nações adorar diante do Cordeiro, dizendo, digno é o Cordeiro. Esse é o último capítulo da igreja. Satanás triunfou, pastor? Não. O mundo, não sei o que, triunfou contra a igreja. A igreja? Não. No Apocalipse, a igreja é incontável. E tu estás entre a igreja, amém? Tu fazes parte da igreja. Eu quero deixar esses pensamentos convosco. Tu tens o ADN da adoração. A adoração é um processo. Vou resumir aqui, deixar apenas alguns pensamentos que estão aqui atrás. A adoração está ligada à identidade de quem eu sou e à identidade de quem Ele, Jesus, é. A adoração é reconhecer que sem Ele eu nada sou. O benefício dos desertos, quem enfrenta deserto na sua vida e pensa assim, eu estou a passar por um deserto, mas é uma verdade, porque nós cristãos enfrentamos desertos. Quem é que já enfrentou um deserto aqui? Ou se calhar está a enfrentar. Eu te quero dizer uma coisa, os desertos, nós enfrentamos, até os nossos filhos vão enfrentar, nós temos que prepará-los com a intimidade com Deus. O benefício dos desertos que enfrentamos é que Ele aperfeiçoa a nossa vida de adoração. Mais uma coisa, eu tenho aqui um capítulo que fala sobre anônimos famosos. Tu tens que ler isso, irmãos. É muito interessante. Porque muita gente hoje em dia está desesperado pela fama. Vocês viram o caso que eu citei há pouco do rapaz? Por causa da fama, ele fez loucuras. Mas eu tenho um conselho aqui, e é um conselho bom para a vida da igreja. Se queres ser famoso, mantém-te anônimo. A melhor forma de servires a Deus é anônimo. Eu ensino meus jovens lá na igreja. Sirvam a Deus por trás das cortinas, por trás dos bastidores. Não é preciso fama. Eu tenho um capítulo aqui que fala sobre palcos versus altares. Porque cada vez mais os palcos estão em alta e os altares estão em desuso. Os palcos, os homens são exaltados. Nos altares, os homens são humilhados. Nos palcos, os homens são aplaudidos. Mas nos altares de adoração, só Deus é aplaudido. Os palcos, os homens falam daquilo que eles ganham e recebem. No altar de adoração, a igreja fala e os homens daquilo que eles entregam a Deus. São muitos pensamentos que eu te quero deixar. Interromper um processo, Satanás criou um evento. Há um capítulo que fala sobre a cultura da honra. Quando nós honramos uns aos outros, quando nós honramos os nossos líderes, quando nós honramos a Deus. Somos abençoados na honra, porém reféns da desonra. Quando um filho desonra um pai, ele fica refém. Quando tu desonras um líder, tu ficas refém. Nós temos que viver uma cultura de honra, porque o reino de Deus, nós ensinamos às nossas crianças, eu tenho certeza que aqui na igreja eles aprendem sobre uma cultura de honra. Honrar o papai e a mamãe, honrar os seus líderes, honrar os seus professores, honrar as pessoas, respeitar, sim ou não? Sim. Essa é a construção de uma cultura do reino de Deus. Satanás desonrou a Deus, mas quem ficou refém foi ele. Até o final dos seus dias, ele será um escravo. Nessa manhã, quero dar graças a Deus pela igreja. Se tu quiseres adquirir o livro, ok? Não sei se posso falar, Pedro, sobre adquirir o livro. Se tu quiseres adquirir o livro, fala comigo ali no final. Eu tenho algumas unidades que eu trouxe. É um preço muito acessível, são 10 euros. E coopera com o ministério e com aquilo. Nós temos aqui o prefácio do Dr. Elias Dantas. E temos muitos amigos pastores em Portugal que também assinaram e fizeram depoimentos. Porque são valores muito importantes para a nossa vida. Eu quero dar graças a Deus e agradecer a igreja e agradecer a liderança por convidar uma vez mais. Eu espero que vocês tenham sido abençoados. Podemos orar?
Amém. Pai, o Senhor é tão bom. Deus de graça, de vida, de amor, de misericórdia. Um Deus que nos sustenta a cada manhã. Obrigado por essa igreja tão linda e maravilhosa. Por gente tão especial. Obrigado porque esta igreja é resultado de um processo salutar do teu próprio amor e do teu Espírito. Senhor, tu sopraste nas narinas de cada um aqui, de cada criança, de cada junior, de cada adolescente, de cada jovem, homem, mulher, senhor e senhora. Tu sopraste o fôlego e não vai faltar a tua graça e a tua provisão. Eu oro e eu os abençoo nessa manhã, crendo em Ti, Senhor, que coisas grandes estão preparadas no Senhor. Obrigado por uma igreja adoradora, obrigado por gente que foi gerada por Ti. Obrigado, Senhor, porque assim como aconteceu com aquele episódio do Lázaro, o Senhor também está a ressuscitar, a regenerar e a restaurar tantas coisas que só os Teus planos são capazes de fazer. Obrigado, Jesus, porque nas situações mais desafiadoras da vida de quem está aqui dentro nessa manhã, eu posso perceber que Tu também estás a fazer um milagre, porque o milagre chama-se Jesus. Amém. O milagre chama-se Jesus e Ele vai manter-se fiel em cada vida. Eu quero, Senhor, dar-te graça por essa igreja, por esse domingo, por essa grande manhã que nós já começamos. Que o Senhor seja exaltado e que o Senhor fortaleça cada pessoa aqui. Em nome de Jesus. Amém.